Fala meu querido, fala minha querida, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao quinto episódio do Carro Cast. E esse episódio ele é especial porque ele foi construído com a colaboração dos seguidores aqui do projeto. Então, esse Carro Cast vai ser totalmente diferente do que, não vou dizer totalmente não, mas muito diferente do que foram os últimos episódios, do que foram o CarroCast 1, 2 e 3 e 4. Eu não vou colocar conteúdo criado por mim. Então, não vou falar nem de notícias para você ter uma ideia, porque o foco aqui é no conteúdo que foi criado pelos seguidores. Então, eu vou explicar melhor como que foi, como que é a história aqui desse CarroCast. É o seguinte, eu coloquei lá no meu Instagram e no Facebook uma postagem dedicada para que as pessoas deixassem as suas perguntas e essas perguntas seriam aqui respondidas agora nesse episódio. Então, vai ser um conteúdo, né, como eu já falei, o foco aqui é o conteúdo criado, que vai ser criado com base nessas perguntas. Não vai ser algo que eu vou criar, que eu criei previamente, alguma coisa, não. O foco aqui é você, seguidor do CarroCast, o seguidor do FabioV.carro, o seguidor aqui do projeto como um todo, tá bom? Então por isso que eu não vou nem falar de notícias, o foco vai ser essas perguntas que foram mandadas, tá bom? Então eu dei uma olhadinha em algumas perguntas, eu conferi, vi aqui as perguntas que foram enviadas, mas eu admito para você que eu não parei em todas assim, eu fiquei pensando alguma coisa, não. Então, eu vou ler as perguntas aqui e as respostas vão vindo aqui naturalmente, tá bom? Então, vamos lá que eu tô aqui bem animado para gravar esse episódio, eu tô aqui animado para ver, para responder essas perguntas que foram enviadas, tá bom? Então, vamos lá. A primeira pergunta, deixa eu ver aqui, eu vou escolher aqui uma pergunta. Então, a primeira pergunta foi a seguinte: por que você se interessou por carros? Conte a sua história. Então, vamos lá. Eu vou contar aqui um pouco. Essa pergunta é mais pessoal, então por isso que eu quis começar com ela, tá bom? Então, eu vou agora contar aqui um pouco da minha história, falar um pouco sobre mim. Então, me interessei por carros por conta da influência do meu tio. O meu tio, ele é uma pessoa que gosta muito de carros, é uma pessoa que, na época, ele comprava mensalmente a revista Quatro Rodas, depois deixou de comprar a Quatro Rodas e passou a comprar a Car and Driver Brasil, que hoje não está mais em circulação, né, infelizmente. Mas, enfim, ele sempre gostou muito de carros e acabava levando essa paixão pra gente, né? Pra gente que eu falo aqui, eu, minha irmã, meus primos. Então a gente sempre teve muito contato com o mundo automobilístico graças ao meu tio. Quando éramos crianças, a gente passava muito tempo na casa da minha avó, que era onde o meu tio morava. Então a gente tinha muito contato com o mundo automobilístico graças ao meu tio. Só que os meus primos, eles não, meus primos, a minha irmã, eles não tiveram assim, não despertaram tanto o interesse deles assim, eles não tiveram assim a paixão despertada por carros, tanto como eu, né? Então, graças a isso, graças a esse contato com essas revistas, com jogos e videogame também, né? Então, meu tio também é uma pessoa que gosta muito de videogame, então, uma pessoa que gosta de carros, gosta de videogame, naturalmente os jogos que ele vai jogar são jogos de corrida. Então, foi graças a esse contato, tudo isso, né, que eu vivi quando era criança, é que eu tive essa paixão por carros despertada. Então, com o passar do tempo, essa paixão ela não diminuiu, pelo contrário, só cresceu. E hoje em dia, eu costumo ver carros, assim, é uma coisa muito, muito, muito natural para mim. Então eu tô lendo, eu tô acompanhando, eu tô sempre
fazendo aí eu tô sempre tendo contato com carros, né? Então essa paixão, mas o começo, né? O começo dessa paixão foi assim, esse contato que eu tive com esse mundo automobilístico graças ao meu tio, né? Que é uma pessoa que gosta muito de carros. Então, como eu tive muito contato com ele, essa paixão meio que foi transferida, tá bom? Próxima pergunta, deixa eu ver aqui a próxima pergunta. Você trabalha ou já trabalhou na área automobilística? Sim, já trabalhei. Hoje eu considero que eu também trabalho na área automobilística, porque eu estou fazendo aqui, né, estou construindo aqui esse projeto. Mas sim, se for falar de emprego, de formal, de CLT, essas coisas, sim, eu já trabalhei de carteira assinada nesse ramo automobilístico. Qual foi esses trabalhos? Então, o primeiro trabalho foi, na verdade, os dois trabalhos foram em concessionárias. O primeiro foi numa autorizada da Renault e que eu fazia agendamento de revisão de carros. Então era um call center e eu entrava em contato com as pessoas para fazer esses agendamentos e tudo mais. E isso despertou, eu comecei a trabalhar na verdade no ramo porque eu pensava assim, tipo, poxa, eu gosto muito de carros, então eu vou procurar um trabalho que eu gosto, né? Vou procurar um trabalho que seja focado nessa área que eu gosto. Então eu consegui, né, graças a Deus eu consegui esse emprego nessa concessionária. E depois, né, eu passei um período curto nela e depois eu comecei a empreender e tudo mais. Eu passei a trabalhar com redes sociais, porque eu sou formado em marketing. Então comecei a minha formação em 2017, acabei em 2019 e eu sou formado em marketing. Então nesse período, né, na verdade depois que eu saí dessa concessionária eu passei como se fosse passei um tempo quase como um limbo, né, porque eu não sabia o que eu ia fazer da vida, né? Então depois de um tempo comecei a faculdade e passei a empreender e o mundo automotivo acabou virando um hobby. Mas quando foi no finalzinho de 2019, foi no final de 2019, eu comecei de novo a trabalhar em uma outra concessionária. Agora essa concessionária foi uma concessionária de Volkswagen. Então, eu não sei se você já me viu aí no Instagram. Você está aqui me acompanhando, viu meu Instagram, mas tem uns vídeos lá, tem uma manobrando, enfim, era na concessionária que eu trabalhava. Então, eu tive sim esse contato, mas acabei deixando de lado, né, saindo dessa concessionária porque para fazer esse programa missionário que eu estou fazendo hoje. Então, eu já falei aqui algumas vezes, eu faço isso daqui no meu tempo livre. Então, no tempo que eu poderia dormir um pouco mais, no tempo que eu poderia assistir uma Netflix, alguma coisa assim, eu construo esse projeto nesse tempo livre que eu tenho. Então, quando eu estava trabalhando na concessionária, eu vi que esse propósito de falar de Jesus para as pessoas nesse programa missionário era maior do que isso, né? Do que essa experiência, do que esse trabalho. Então, ainda é. Então, eu acabei largando esse emprego e vim fazer parte desse programa missionário. Então, ano passado, tive aí o ano de treinamento, que foi em João Pessoa, e agora estou aqui em Cusco, no Peru. Então, sim, já tive, né, esses contatos aí e tudo mais. Além desses contatos, tive esses outros contatos que eu já falei aqui, respondendo a pergunta anterior. E foi com revistas, jogos e tudo mais, mas questão de trabalho mesmo foram nessas duas aí concessionárias. Próxima pergunta. O que motivou você a começar esse projeto? Bom, e na verdade essa pergunta também vai responder uma outra que foi feita. Eu vi agora aqui, né, que eu tô aqui com o meu tablet, eu tô vendo aqui as perguntas. Mas enfim, essa pergunta vai responder uma outra também que foi feita. De onde e quando veio a ideia sobre
de ter um canal sobre carros. Então, eu vou responder essas duas perguntas nessa resposta aqui. Talvez essa resposta seja aí um pouco mais longa, tá bom? Mas eu vou responder essas duas perguntas com essa mesma resposta. Então, vamos lá. O que me motivou foi o seguinte. Como eu já falei, eu sempre tive muito contato com o mundo automobilístico. Então, familiares compram carros. Também tive experiências nas lojas e tudo mais. Enfim, eu sempre tive muito contato com o mundo automobilístico. Então, o que eu percebi é que existem coisas que precisam ser melhoradas nesse mundo automotivo. Nessa parte aí de compra, de vendas e tudo mais. Porque existe uma competição muito grande e que acaba deixando esse meio um pouco... como é que eu posso dizer? Um pouco até tóxico. Porque assim, eu tento pensar numa outra palavra, mas eu não consigo. Eu assim, particularmente a minha experiência, ela foi boa com a questão de gestão e tudo mais. Mas os comentários de outras pessoas que eu conheço que trabalham nesse ramo acabam não tendo uma experiência tão boa assim. E quando não parte da questão da gestão, parte também dos seus colegas de trabalho, né? Que o fato ali de estar disputando vendas, o fato ali de estar disputando, querendo ali ganhar comissões, querendo bater sua meta e tudo mais, isso acaba criando um ambiente um pouco tóxico. Então, visualizando isso, né, eu percebi que eu deveria fazer alguma coisa. Mas não só visualizando essa questão. Como eu já falei, vou falar pela terceira vez aqui, eu acho, que eu tenho muito contato já tive, né, muito contato com o mundo automotivo desde criança. E esse contato fez com que eu tivesse uma carga de conhecimento razoável. Uma carga de conhecimento que eu acredito que pode ser útil para muita gente. Então, é por isso, né? Então, visualizando essa parte dessas experiências, desse mundo automotivo, dessa parte aí de compra e de venda que precisa ser melhorada, né? E olhando esse conhecimento, essa bagagem que eu tenho, foi juntando essas coisas que eu decidi criar esse projeto aqui. Qual é o intuito dele, então? Para você aqui que está acompanhando, não tem essa pergunta aqui, mas o intuito dele é ajudar você que está acompanhando, né, esse projeto aqui, me acompanha a comprar o seu carro. E não só isso, mas questão de entretenimento também, né, em tudo mais. Mas enfim, o foco não é esse, o principal não é esse. O foco é ajudar você na compra do seu carro. Então, futuramente eu tenho algumas ideias aí do que eu gostaria de fazer aqui nesse projeto. Eu não sei se essas ideias elas vão para frente, eu não sei se vão acontecer realmente tudo isso, mas uma das ideias é criar uma loja virtual. Eu não pretendo comprar carros e vender, não pretendo fazer isso. Eu pretendo fazer parcerias com lojas e essas lojas elas têm que estar alinhadas com a filosofia que eu quero pregar aqui, que eu estou falando aqui. Então, também tem um fato de que o meio automotivo acaba fazendo coisas que não são, como é que eu posso dizer, não são legais, né? Eu vou utilizar essas palavras aí um pouco mais leves. Não são muito legais para quem está querendo comprar um carro. Então, o que acontece? O carro chega na loja, recebe um tapinha ali no visual, alguma coisa, e acaba meio que mascarando alguns defeitos que ele tem. Eu não presenciei isso nas experiências que eu tive, mas eu sempre ouço isso. Participo de grupos, de fóruns, eu participo de muita coisa. Acompanho muito conteúdo na internet, muito mesmo.
E nesses conteúdos que eu acompanho, eu vejo esses relatos de carros que foram vendidos aí, carros que não são, não tem essa, como é que eu posso dizer? Carros que não tem essa procedência que eles demonstram ter, graças ao tapinha ali no visual ou na quilometragem que eles receberam. Então, para evitar isso também, para evitar que você passe também por essa situação, comprando um carro que não é tão bom assim quanto demonstra ser, então por isso que eu construí esse projeto. Então eu quero ajudar você aí na compra desse carro também, quero que você faça uma compra boa. Então é por isso também que eu tenho essa ideia de construir essa loja virtual, para que você vá lá nessa loja, compre esse carro, sabendo que esses carros têm sim uma procedência verdadeira, tá bom? E por que eu também distribuo o conhecimento? O conhecimento, ele ajuda muito você na compra do carro. Então, geralmente, o que acontece é que você vai lá, as pessoas chegam de olho na compra de um carro e acaba comprando outro. Porque você acaba caindo ali no papo, na conversa ali do vendedor e tudo mais, e acaba que você muda a sua opinião. Então você acaba indo comprando um carro que é mais caro, alguma coisa do tipo, enfim. Se você vai mais consciente do carro que você quer, se você vai com conhecimento a mais, se você conhece ali aquele veículo que você está querendo comprar, essa possibilidade de troca, essa possibilidade de até mesmo de comprometer mais o seu orçamento, se você vai mais consciente daquele carro que você quer, a probabilidade disso acontecer ela é menor. Então, resumindo, com base nas experiências com base nas experiências na vida, com base em comentários, com base no que eu vi na internet, com base em tudo isso, é por isso que eu tive essa ideia de construir esse projeto, construir esse canal. E quando, a outra pergunta, ela fala, né? Quando que você teve essa ideia? Na verdade, eu tive já essa ideia, não dessa forma, mas eu tive essa ideia já tinha um tempo. Então, antes de eu entrar na loja, né, na última concessionária que eu trabalhei, eu tinha um outro canal que era chamado de PE na Tábua. Então, no Instagram, eu fiz aí um rebranding, troquei aí as imagens e tudo mais. Então, troquei aí o conteúdo, ele é chamado de PE na Tábua. Mas aí hoje, eu acredito que você se conecta melhor com alguém, né, que é uma pessoa, você se conecta melhor com uma pessoa. Então, na verdade, a ideia do canal já foi pensada já tem um tempo, vai fazer acho 2 anos já esse ano. Tava parado, voltou agora, tem mais ou menos um mês, alguma coisa. E eu tive essa ideia, na verdade eu tive o desejo de voltar a fazer o canal, porque eu acompanhando os youtubers, Instagram e tudo mais, eu olho assim, eu olhei assim e pensei, caramba, essas pessoas trabalham com o que gostam, elas conseguem ajudar outras pessoas, elas fazem o que gostam. Então, por que que eu não poderia fazer isso também? Então, foi olhando isso, né, foi visualizando isso que eu tive essa pretensão, esse desejo de voltar. E também, claro, né, o desejo de ajudar você aí que está acompanhando. Então, essa é a história do projeto. Então, essa é a história. Então, foi por isso que eu tive aí esses desejos, né? Enfim, essa é a história, tá bom? A próxima pergunta, deixa eu ver aqui. Qual é o seu carro favorito e por quê? Olha, o meu carro favorito hoje é o Lexus LFA. Eu não sei se você, né, que fez essa pergunta, eu não sei se você que está aqui me acompanhando esse 5º episódio do CarroCast, acompanhou o CarroCast 4. Eu falei dele lá e coloquei o ronco do carro. E o ronco do carro, ele é absurdamente bonito. Então é por isso que eu gosto muito desse carro, porque eu acho muito bonito o ronco dele. É por isso que eu gosto tanto desse carro. É por isso que esse carro para mim é tão interessante, porque eu acho ele bonito,
mas o ronco dele é sensacional. Então quando eu tive o primeiro contato com ele eu acho que foi um jogo de videogame, ou foi revista, alguma coisa do tipo. Eu acho que sim, eu acho que eu ouvi o ronco dele foi em um jogo de videogame. Então, eu vi o ronco dele, eu fiquei, que carro é esse? Eu fiquei, nossa, que carro espetacular. Então, eu acabei tendo aí essa paixão despertada por esse carro, graças ao ronco dele. Então, tem outros carros que eu gosto muito do Pagani Zonda, gosto muito do Carrera GT também. Se for falar de realmente de um carro favorito, hoje é o Lexus LFA. E meu sonho de verdade. Também gosto muito da marca Lamborghini, gosto muito desses carros, dos carros dessa marca. Mas enfim, voltando. Eu espero que algum dia eu consiga ter um contato um contato mais próximo com ele, um contato de tirar uma foto, de vê-lo, de escutar com meus próprios ouvidos ao vivo ali, né, o ronco desse carro. Então, o carro favorito é o Lexus LFA. Por quê? Porque Peugeot tem fama de muito problema, de dar muito problema. Essa pergunta ela é bem interessante e eu achei bem engraçada quando eu vi aqui agora. Assim, na minha opinião, eu acho que é uma junção de duas coisas. É uma junção de mal cuidados com os proprietários e também de fragilidade ali das peças do carro ali, dos carros da Peugeot. Eu nunca tive muito contato com Peugeot, eu não conheço assim profundamente a marca. Então na minha família não teve ninguém que teve Peugeot. Só amigos mesmo que tiveram, algumas pessoas no fórum, em fóruns que eu vejo, grupos no Facebook, que eu vejo que falam, né, que tem Peugeot. E assim, geralmente, essas pessoas falam que elas têm esses carros e eles não dão muito problema quando você cuida bem deles. Então, se você você faz manutenção preventiva, se você está ali cuidando do carro, se você está de olho ali no que está acontecendo nesse carro, então geralmente esses modelos não dão muito problema. Então, eu acredito também porque assim, quando a gente teve na minha família um Renault Clio, então é uma mecânica diferente, é uma outra coisa, mas ele tinha algumas peças que eram frágeis e uma delas era a suspensão. Então, pelo que eu conheço, o carro francês ele tem aí alguns problemas de fragilidade de peças. Então eu acredito que as peças do Peugeot ele também tem aí essa questão de fragilidade. Então, se o proprietário ele é alguém que ele é descuidado com a manutenção, alguma coisa, e as peças elas já são frágeis naturalmente, então a probabilidade de dar um problema ela é maior. E além do mais, como se não bastasse, a manutenção não é, eu não vou dizer que é cara, mas também que não é equiparada a um Gol, a um Celta que tem manutenções aí, custos aí bem baratos. Então, junte aí custo de manutenção um pouco mais elevado, peças naturalmente mais frágeis e também descuido dos proprietários. Então, você vai ter aí uma mistura que não tem como dar certo. Então, eu acredito que é juntando essas três coisas, né? Essas fragilidades de peças, essa falta de cuidado das pessoas que têm esses carros e também esse custo de manutenção, né? Já que o custo de manutenção é um pouco mais elevado, as pessoas acabam até não cuidando muito, né? Eu acredito que possa acontecer isso. Mas, enfim, eu acredito que juntando aí esses fatores, acabou saindo aí essa fama de que Peugeot dá muito problema. Vamos lá agora para a próxima pergunta. Diz um carro que muita gente gosta, mas você acha superestimado. Uma outra pergunta um pouco polêmica, mas um carro que eu acho que muita gente gosta e é superestimado
eu acho que é o Toyota Corolla. Eu não vou dizer que é um carro que não tem qualidade. Sim, é um carro que tem suas qualidades, sim. É um carro bom. Mas ele cobra muito e oferece pouco. Eu tô construindo um dossiê, o próximo dossiê, um spoiler aí, é sobre o Corolla, justamente sobre esse carro agora que eu falei. E é um carro seguro e tudo mais, mas ele cobra muito pelo pouco que oferece. Então, claro, tem a robustez da mecânica, tem as questões de confiabilidade e tudo mais que pesa muito nessa questão dessa boa fama que o carro tem. Mas pelo pouco conteúdo que o carro oferece, na minha opinião, é um carro que é superestimado pelas pessoas. Eu não vou dizer aqui que é um carro ruim. Não é um carro ruim, não. Mas é um carro que tem um valor muito grande e que existem também outras opções que são interessantes no mercado e que deveriam também receber a atenção. Então, para você ter uma ideia, o Corolla ele reina sozinho, praticamente sozinho, no segmento aí dos sedãs. Então, no ano passado, no ano 2020, ele vendeu mais que o dobro, ou foi o dobro do que o segundo colocado, que é o Honda Civic. Então, pelo que o carro oferece, eu não consigo, não conseguiria justificar tanto número assim, sabe? É bom ver um carro resistindo a essa moda dos SUVs, mas eu acredito que os outros sedãs deveriam ter uma atenção legalzinha. Então, um sedã que eu daria atenção seria o Chery Arizo 6. Então, é um carro chinês. Eu ainda tenho minhas desconfianças de questão de manutenção, pós-venda, essas coisas. Mas é um carro que é muito bonito. Muito, muito, muito bonito. E que tem uma motorização turbo, tem um pacote de equipamentos extremamente interessantes. Então, acredito que valeria a pena, né, você olhar aí também esse sedã. Deixa eu ver aqui algumas perguntas. Mas enfim, só fechando, esse carro que eu acho que muita gente gosta, que é estimado demais, eu acho que na minha opinião, é o Toyota Corolla. A outra pergunta: se fosse comprar um carro hoje, sem considerar valor, qual seria? Olha, se eu fosse comprar um carro hoje, né, seguindo aqui esses padrões, eu acho que seria o Jetta GLI. Acho que é um carro muito interessante, porque ele oferece um desempenho muito bom. Ele tem a motorização do Golf GTI, né, e do Tiguan R-Line. Então é um carro muito bom. Eu tive a experiência de guiar quando eu estive trabalhando na última concessionária que eu trabalhei. Tive a experiência de guiar e foi um carro sensacional, um carro muito bom. Então oferece um desempenho muito legal. Mas não é só isso. Ele é um sedã. E você consegue ter um bom espaço para as pessoas, um bom espaço para bagagem, um bom espaço para a família, né? Se você quiser levar e tudo mais ali. Então é um carro é um carro bem versátil, né? E que oferece um conjunto de desempenho aí interessante, né? Então, dada essa versatilidade, dado esse desempenho satisfatório, esse bom desempenho que ele entrega, também um bom espaço, uma boa mala ali para você viajar, para você levar os seus filhos. Quer dizer, mala para levar os filhos não, mala para você levar as coisas dos seus filhos, né? Os filhos você leva ali no banco de trás, tudo mais. É um carro confortável, né? Então, dada aí essa versatilidade, eu compraria hoje um Jetta GLI. Então, essas foram as perguntas que foram mandadas. Então,
Foi muito bom. Eu particularmente gostei bastante de gravar esse CarroCast porque foi algo bem diferente, algo diferente, né? Onde você pôde aí me conhecer melhor, você pôde conhecer aí a minha história, conhecer a história do projeto. Então, eu gostei bastante. E se você não participou desse episódio, se você não participou da construção desse CarroCast, não se preocupe. Eu pretendo voltar a fazer isso. Eu gostei muito das perguntas aqui. E pude ver que as pessoas aqui gostaram, né, de participar, viram, mandaram suas perguntas, né, ficaram aí bem curiosas com alguns aspectos. Então, gostei bastante dessa interação. Gostei bastante de construir um conteúdo junto com você, né, seguidor desse projeto. E então eu pretendo fazer isso mais vezes. Se você não participou dessa vez, não tem problema. Me siga lá no Instagram, @fabioev.carlos, porque eu vou postar mais uma vez, em algum outro momento, não vou dizer quando, não tenho ideia de quando, mas eu vou voltar a fazer esse tipo de conteúdo, né, para que eu possa interagir melhor aí com você, tá bom? Então, muito obrigado por acompanhar esse quinto episódio do CarroCast. Se inscreva aqui no canal, no YouTube, se você está acompanhando esse episódio nessa plataforma, né, no YouTube. Se você está acompanhando esse episódio através de alguma plataforma de streaming, de áudio, como Spotify, alguma outra coisa, siga o programa aqui, porque vai vir muito conteúdo assim, mais divertido, mais leve como esse, e também muito conteúdo informativo. Então, como eu já falei, estou construindo aí um dossiê sobre o Corolla, que é o próximo assunto, né? Eu vou falar tudo sobre esse carro no próximo dossiê que eu vou trazer aqui para você. Então, meu querido, minha querida, muito obrigado por me acompanhar. Um abraço e até o próximo episódio.